Eu sou da Associação de Moradores do Bairro Alto, sou presidente. Já tivemos alguns contactos com a Associação de Moradores das Avenidas Novas, porque a Associação de Moradores do Bairro Alto é uma das duas associações de moradoras fundadoras da Federação das Associações de Moradoras da Área Metropolitana de Lisboa, FAMALIS, que é uma federação que está a crescer, já representa cerca de 11 ou 12 associações de moradores. Tem lugar já no Conselho Municipal de Habitação, da vereadora Helena Roseta, e, portanto, tem uma força que uma associação moradora, por si só, não terá. De qualquer forma, eu ouvindo a apresentação da Associação de Moradores das Avenidas Novas, também não queria repetir, mas queria focar que, de facto, os moradores, os munícipes, os cidadãos, podem e devem fazer muito pela cidade, pelas suas vidas, tentando colocar às instituições, neste caso câmaras, juntas de freguesia, e não só, problemas que normalmente eles não nos envolvem. E nós temos tido muitas situações em que, sobretudo as câmaras, a Câmara de Lisboa, normalmente não está habituada a conviver com associações de moradores, que se inteiram dos problemas e que agem. E somos muitas vezes surpreendidos por situações que a Câmara reage negativamente, porque descobrimos que a Câmara tem projetos, como agora vimos a mudança do trânsito, que não envolveu os moradores, os principais interessados e os principais afetados. A Câmara arroga-se no direito de, uma vez que foi eleita, acha que por si só defende os moradores e o que eles decidem, ninguém tem nada que contestar. Não é verdade. Ainda há pouco tempo, numa reunião do grupo de trabalho com os vereadores da Câmara, para os problemas do Bairro Alto e do Castro Estreito, descobrimos que há um projeto da discoteca no Mercado da Ribeira. E a reação da Câmara foi um bocadinho assim, descobriram. Não era suposto, eles preferem a política do facto consumado e depois vamos então reagir e vamos tentar alterar o que já está feito ou o que já está a ser feito. E isso não pode ser. Os moradores e as pessoas como cidadãos têm que andar um bocadinho à frente da Câmara, participar nas assembleias municipais, participar nas reuniões abertas de Câmara, colocar os vários departamentos de Câmara em causa e questioná-los sobre o que é que pensam fazer, verificar o que é que está a acontecer em cada um dos nossos bairros e aquela situação de haver o site na minha rua, que eles dizem que a forma de nós comunicarmos a Câmara não funciona, todos nós o sabemos, não temos resposta. Dos 90 mil queixas que foram feitas, 80 mil estão arquivadas. Julgo que a maior parte delas sem nenhuma solução, mas estão arquivadas. Eles dizem-nos que é preciso insistir e estão a ver em muitas zonas de Lisboa, muita gente nem sequer tem acesso a meios informáticos e não é muito fácil entrar naquele site. Portanto, há sempre uma barreira entre a Câmara e os cidadãos. E os cidadãos podem, de facto, fazer a diferença e devem fazer a diferença. A Associação de Moradores do Bairro Alto, este ano que o Bairro Alto comemora 500 anos, por ausência de comemorações da parte da Câmara ou das juntas de freguesia, que é uma coisa quase inacreditável, resolveu constituir com outras associações do Bairro Alto, nomeadamente o Museu de Farmácia, a Irmandade de São Roque e a Associação de Livreiros e Alfarrabistas, constituir uma comissão ad hoc, uma comissão executiva que está a fazer as comemorações. E a Câmara, se quiser, participa, se não quiser, não participa. A Santa Casa também já percebeu que está a acontecer alguma coisa e também vai colaborar, mas há uma característica única que o poder não entende muito bem. É que tudo o que está a ser feito é feito com a boa vontade das pessoas. Ou seja, já tivemos reuniões em que perguntaram, mas quem é o responsável do orçamento e com que dinheiro é que estão a trabalhar? E a resposta é muito simples, com a boa vontade das pessoas. E estamos a fazer tertúlias, estamos a fazer visitas guiadas, estamos a fazer teatro na rua, estamos a fazer danças, estamos a fazer visitas guiadas, como agora vi uma do Liceu Passos Manuel, tudo com técnicos credenciados e que não levam um tostão. E, portanto, os cidadãos podem fazer a diferença. E a Câmara já reagiu a algumas situações a dizer, não, as iniciativas que nós temos são nossas, as dos 500 anos do Bairro Alto não são da Câmara. Que acho que é uma coisa incrível, porque parece que a Câmara não existe para os cidadãos. E, portanto, em vez de apoiar iniciativas deste género e dizer, sim senhor, estão a fazer uma coisa que nós devíamos também fazer, não. Põem-se um bocadinho à margem e dizem, não, as nossas atividades são as festas da cidade normais, os que vocês fazem são vocês cidadãos, nós podemos eventualmente estar atentos, mas não temos nada a ver com isso. E esta posição já foi nos enviada por alguns
serviços da Câmara, enfim, não será propriamente pelos poderes de variação, nem do Presidente da Câmara, mas a Câmara funciona um bocadinho assim, longe dos cidadãos, e tudo o que passa fora do seu controle e da sua iniciativa acham que são coisas perigosas. E ainda não perceberam que têm que estar com as pessoas e não contra as pessoas. E isso eu acho que é uma mentalidade que nós, associações de moradores, e nós, sobretudo cidadãos, temos que fazer com que algo mude. Outro exemplo muito simples, tivemos ontem reunidos com moradores de Santa Catarina que se queriam constituir como uma associação. Enfim, a nossa opinião é que não justifica, uma associação é relativamente cara, tem despesas, tem uma escritura, tem uma inscrição nas finanças, tem inscrição na Segurança Social, tem órgãos sociais, enfim. Isso já é uma associação de moradores do bairro Alto que, por acaso, já inclui todos os moradores da futura freguesia de Encarnação, que inclui o Cais de Estrela lá embaixo de São Paulo, inclui Santa Catarina, as Mercês, Principial e Encarnação. Não justifica muito ter essa iniciativa. E uma das razões que eles diziam é: sim, mas nós temos problemas graves de trânsito, de estacionamento, que nos tiraram, e falámos com a Câmara, e a Câmara, a primeira resposta que a questão que nos colocou foi: mas vocês são alguma associação constituída legalmente? Não, somos apenas moradores, munícipes. Então não podemos fazer nada, não dialogamos com estas pessoas. Quer dizer, isto é uma atitude anti-cidadão. Obviamente que uma associação dá mais força, mas ninguém é obrigado a contestar, seja o que for, tendo que se inscrever numa associação. Eu, como cidadão, devo contestar a Câmara em tudo o que me afeta. Se depois me unirem associações, ou se depois juntar um grupo de pessoas, tenho mais força, obviamente. Mas eu, como cidadão, tenho direitos. E não é só o direito de votar nos políticos que vamos eleger dentro de alguns meses. É o direito de exigir que a Câmara, a quem eu pago através dos meus impostos, me dê um serviço e esteja atento aos meus problemas, coisa que, na maior parte dos casos, nós percebemos, enfim, tirando aqueles casos mais emblemáticos, e ainda há pouco tempo tivemos o nosso Presidente da Câmara aqui a fazer um balanço do mandato de 2 horas para munícipes. Eu estive lá e não vi muitos munícipes, foi presidentes de junta, vi diretores da Câmara, vi membros do partido, vi muitas pessoas que não têm nada a ver com o cidadão da rua, e vi um discurso de 2 horas para as pessoas, sem qualquer contestação, sem qualquer contraditório, ou seja, eu vou dizer o que fiz e o que fiz de bem. E não há críticas. Eu, Presidente da Câmara, não fiz nada de mal. Fiz isto, fiz aquilo. Eu acho que um político, um Presidente da Câmara, tem que admitir que há coisas que não funcionaram bem. E se vai fazer um balanço de mandato, não é um balanço de mandato a dizer eu fiz tudo bem, não se esqueçam que daqui a 2 meses eu torno a ser candidato. Eu acho que isto é uma coisa que eu acho inacreditável. Acho que é uma falta de humildade política e uma falta de perceber que as coisas nem sempre funcionam bem. E um discurso um bocadinho para os cidadãos, poder aos cidadãos. E depois na prática nós vemos que a própria Câmara, e muitas vezes temos departamentos que o próprio Presidente, os vereadores não controlam de todo, têm uma defesa dos seus reinozinhos, dos seus departamentos, e não querem ter trabalho com os cidadãos, porque os seus cidadãos dão muito trabalho. E portanto é isto, esta mentalidade, que eu acho que tem que ser mudada. E tem que ser mudada através destes movimentos de independentes que se podem ou não candidatar, que é uma forma de intervirem na vida pública politicamente, mas podem constituir-se como associações de moradores, associações de cidadania, associações de ética, que existem muitas por aí e que muitas vezes há imensa falta desta comunicação, deste diálogo, porque nós todos juntos temos mais força. E muitas vezes há iniciativas que estes grupos, movimentos sociais, não têm conhecimento uns dos outros. E eu posso dizer, até porque estamos a ver alguns problemas noutros países, movimentos cidadãos, e eu penso que o nosso poder político está um bocadinho preocupado, porque mais tarde ou mais cedo eu acho que os cidadãos de Portugal e de Lisboa vão ter que fazer mais qualquer coisa do que estão a fazer. Temos que reagir, temos que, de uma forma ou de outra, contestar situações que nos afetam, situações que, de uma forma ou de outra, nos agridem e que nós temos uma palavra a dizer. E essa mensagem que eu gostaria de passar aqui, que os movimentos cidadãos, os cidadãos, independentemente de estarem associados formalmente ou informalmente, podem e têm o direito de participar no futuro da nossa cidade e no futuro do nosso país. Era isto que eu queria dizer.